Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um evento do Hubble. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Espaço, empresa responsável por toda a operação. O Hubble é um hub de inovação que fica aqui em BH, focado em mercado financeiro, em fintechs. Temos dois bancos como parceiros corporativos, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander, do Banco Santander. No Hubble, a gente faz um trabalho de aproximar startups com grandes empresas. Então, o nosso objetivo lá dentro é que essas startups que são selecionadas acabam fazendo negócio com as empresas participantes. Nós temos uma bets acontecendo todo ano. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Hubble, sobre outros hubs que a LM opera, só entrar em contato com a gente, dar uma olhada nas redes sociais. A gente faz esses eventos no Hubble semanalmente. A ideia é entregar alguma coisa de volta para a comunidade. A gente fazia presencialmente no nosso espaço aqui em BH, porque teve a oportunidade de conhecer, quem nunca foi, vá lá quando tudo voltar ao normal. E a gente está fazendo os eventos online. A ideia hoje aqui é seguindo a gente faz eventos sempre numa linha específica, e a gente está finalizando hoje o mês falando sobre Open Bank, que é uma revolução que está acontecendo dentro do mercado financeiro, né? É algo que está planejado para acontecer agora, né? Para começar dia 30 de novembro. Isso vai abrir um leque de oportunidades e vai derrubar algumas barreiras que a gente tem no mercado. E para falar sobre isso com a gente tem hoje duas pessoas super especiais. O Diogo José Silva, que é chefe, Diogo, que é chefe da divisão do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, e o João Bosco Santana de Lima, que é CEO da MoneyCloud, que é uma plataforma de white label de serviços financeiros. Então, para começar, senhores, eu queria chamar vocês dois aqui, Diogo, começar com você. Primeiro, agradecer a presença, muitíssimo obrigado, é um prazer te receber, e pedir para você contar um pouquinho de você, se apresentar, dizer quem é você, seu background, o que você faz lá no Banco Central. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite. O PB é um assunto que eu adoro, então vou falar. Então, o convite a respeito a gente não poderia de nenhuma forma rejeitar. Então é um grande prazer estar aqui com vocês e debater um pouco sobre esse tema que vai promover uma transformação no sistema financeiro. Alguns falam de uma transformação mais silenciosa, mas fato é que eu acho que o Open Bank ele veio para ficar. Temos, vamos dizer assim, uma noção do que está sendo dado como ecossistema, então a gente está dando regras para o ecossistema, mas muita coisa vai surgir. Mas me apresentando, eu sou o Diogo Silva, eu ingressei no Banco Central em 2006, eu sou economista de formação, mas nesses últimos 14 anos eu tenho trabalhado na parte de regulação. Então, assim, é muito interessante porque consigo, nessa função, ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo no sistema financeiro, inclusive novidades, tendo contato com reguladores de outras jurisdições, poder conversar com o próprio mercado, saber o que está surgindo ali. Então, projetos que eu trabalhei nesses últimos anos tiveram muito foco na conduta das instituições em relacionamento com seus clientes. Então, regras de tarifas, de portabilidade. Nesse último ano, tive a honra, me foi concedido a oportunidade de coordenar a equipe que está trabalhando na parte regulatória do Open Banking. Legal. E agora, mais recentemente, no comitê interno do Banco Central, eu fui indicado para ser o coordenador na parte de modelos de negócios e outros aspectos operacionais, dado que o mercado está discutindo questões relacionadas a padrões tecnológicos e o Banco Central vai incorporar esse processo regulatório, mas é algo que a gente vai discutir mais para frente. E basicamente é isso, informações aleatórias. Sou um escritor amador, então eu escrevo contos nas minhas horas livres e gosto de fazer origamis. Então, basicamente é isso. E acho que minha noiva está acompanhando lá essa live, então vou parar de falar para não falar mais uma besteira aqui. Mas basicamente é isso como apresentação. Ótimo, muito obrigado pela presença, é um prazer te receber. E trazendo, está aqui recebendo o Banco Central, falando como regulador, com a visão que ele tem, e a nossa ideia era trazer também o outro lado disso, né? De uma fintech, de uma startup que está começando. Então, João, muitíssimo obrigado, um prazer te receber. João, que é CEO da MoneyCloud. Por favor, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, contasse um pouquinho do teu background e o que faz a MoneyCloud. Eu que agradeço o convite, Edu, e toda a equipe da LM Ventures. É um prazer estar conversando com vocês, eu acho muito oportuno esse tipo de bate-papo, principalmente tendo visões do lado do regulador, de pequenos participantes ou de grandes participantes. Eu acho muito saudável essa troca de informação.
Falando rapidamente sobre a MoneyCloud é uma provedora de sistemas white label para outros parceiros que queiram montar a sua estrutura financeira. Ou seja, a gente acabou montando um quebra-cabeças de módulos financeiros para qualquer ator, independente do seu setor de atuação, possa montar uma estrutura para prestação de serviços financeiros. Então, falando rapidamente, desde uma conta digital, sistema de cobranças, conexão com ATMs e rede 24 horas, emissão de boleto, gateway de pagamentos. A gente montou uma salada de frutas que a gente apresenta para os nossos clientes. Eles selecionam os módulos que fazem sentido em cada projeto e nós subimos todos os canais de atendimento, desde internet banking, contas digitais, cartões, que a gente pode inclusive para o mundo físico. Então, a gente já tem um pouco de experiência atuando nesse mercado. A gente acabou criando a primeira conta puramente digital no Brasil, logo depois da regulação da Lei 12865. Nós lançamos um projeto de bancarização no Nordeste. Esse projeto existe até hoje. E a MoneyCloud é um spin-off desse lançamento que foi feito lá em meados de 2014. E hoje a gente fornece tecnologia para terceiros. Então, não vou me estender muito, estou muito feliz de estar podendo falar de Open Banking. Eu acho que a gente já fazia Open Banking antes dessa palavra existir, porque a gente já se conectava com players diferentes, havia troca de base de clientes. Então, a gente, de uma maneira informal, também começou a fazer isso e ficamos muito satisfeitos do Banco Central ter se envolvido diretamente, porque, na nossa visão, isso só vem a contribuir como mercado financeiro como um todo, levando serviços mais baratos e de qualidade maior para o cliente final. Perfeito. Senhores, queria começar aqui, né, para deixar todo mundo na mesma página, tá? Diogo, ouvir nas tuas palavras, o que é Open Banking? Qual é a definição que você dá para isso? Obrigado. Bom, essa pergunta aí eu daria para falar a noite inteira, né? Mas assim, foi bom até o gancho que foi dado. Então, o que a regulação está fazendo, na verdade, é padronizando o compartilhamento de dados que as instituições já faziam com parceiros com os parceiros comerciais, mas é algo que agora a gente possibilita, então, o compartilhamento de dados e serviços entre instituições financeiras, usando para isso interfaces dedicadas, que são as APIs, sem necessidade de ter um contrato entre instituições reguladas pelo Banco Central. Então, o nosso escopo aqui, no Brasil, é entidades reguladas, até para a gente poder ter um enforcement, né, por parte da nossa supervisão. Então, o que o Open Banking está fazendo, então, é padronizando essa portabilidade de dados e também o compartilhamento de serviços, como iniciação de transação de pagamento, o serviço de encaminhamento de proposta de crédito que a gente propôs e outros serviços mais que vão surgir, até porque, como eu falei, a gente está aqui dando um ecossistema para o mercado poder inovar. Então, a gente sempre fala lá na norma que é o escopo mínimo, então é algo que isso aqui vai evoluir. E o que eu posso falar é que, assim, cada jurisdição partiu para um caminho específico, né? O nosso Open Bank, o foco é concorrência, né? Então, obviamente, traz ganhos em termos de inclusão financeira, por exemplo, então segmentos assistidos ou então que não estão sendo assistidos como gostariam, vão poder ter acesso a produtos de crédito, por exemplo, e outros serviços financeiros. Mas como o foco é concorrência, a nossa norma, então, ela foi construída para possibilitar, inclusive na governança lá do processo de implementação, que os pequenos, por meio de suas associações de classe, também estejam representados e colaborem nesse ecossistema que é colaborativo. Então, o mercado está apresentando para o Banco Central padrões tecnológicos, que foi algo que não veio na regulação inicial. Então, a gente deu oportunidade para o mercado construir esses padrões, que da fase 1 já foi proposto para o Banco Central e que a gente vai regular em breve. Então, assim, diferenciando um pouco de outras regulações, a Austrália tem muito foco consumerista, proteção do consumidor. No Reino Unido, o foco foi mais concorrência, mais focado no sistema de pagamentos, né? Então, aqui a gente tem um escopo maior de Open Bank, não está focado só no sistema de pagamentos. Outras jurisdições, como no Leste Asiático, mais parcerias comerciais. Então, basicamente, é isso. A gente pode explorar mais aí, acho que esse é o nosso modelo para outras perguntas, se alguém quiser saber.
Legal. Lembrando aqui ao pessoal que está assistindo, tá? Que não falei no início, mandem perguntas no chat, se vocês quiserem, a gente lê aqui e faz a pergunta para o pessoal. Você tocou num ponto que era uma das minhas perguntas, que era um pouco de entender a história, por que o Open Banking existe no Brasil, por que o Banco Central abraçou isso e está fazendo. Você falou muito da jurisdição de outros países. O que causou a demanda, assim? O que fez com que que o Open Banking nascesse aqui? Foi outros países fazendo? Como é que nasceu isso? Perfeito. Não, essa é uma ótima pergunta. Então, vamos dizer, o marco inicial do Open Banking, como a gente conhece, foi realmente no Reino Unido, que em 2016 criou o BII, que é o ente responsável pela implementação do Open Banking naquela jurisdição, a partir de uma provocação, inclusive, do ente de concorrência daquela jurisdição, CMA, para promover maior concorrência entre os 9 maiores bancos daquela jurisdição. Acompanhado a isso, houve uma alteração na Diretiva de Pagamentos Europeia, o PSD2, né, que alterou o PSD, que era a diretiva original, que ela criou novos entes relacionados à agregação de dados, iniciação de transação de pagamento. E também lá teve discussões sobre a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia. Então, nesse balaio todo, o Reino Unido, desde 2016, criou o seu modelo, que se diferencia do modelo europeu, já que lá tem discussões sobre Open Data, né? Então a abertura de dados, que foi algo que a gente se inspirou no nosso modelo. E também lá tem um padrão único, que na Europa não tem. Então o marco inicial do Open Banking foi isso. Então desde 2016 é um assunto que já está todo mundo discutindo. Já, inclusive no Brasil, a gente foi vendo que algumas instituições já faziam a troca de dados com parceiros comerciais, usando a sistemática do que o Open Banking aproveita, né? Então, APIs é algo que, na verdade, em termos de informática, já existe há milhares de anos, vamos dizer assim, milhares de anos não, porque também a internet não existe há tanto tempo. Mas, de qualquer forma, algo que é notório para todo mundo, inclusive para você fazer uma pesquisa no Google de uma imagem, você está ali fazendo o uso de uma API para poder obter os dados lá na base de dados do Google. Então, uma tecnologia que já existe, fácil e segura. A forma que foi vislumbrada nessas outras jurisdições, do cliente se consentindo e depois se autenticando, a instituição autenticando a outra instituição, a gente viu que é algo seguro, então a segurança é até maior, se for pensar, do que a contratação no próprio canal de uma instituição financeira, já que tem essa parte de você ainda se autenticar na outra ponta. Então, somados a isso, aqui no Brasil tivemos alterações ao arcabouço jurídico. O sistema financeiro é mais fácil do que discussão em outros segmentos assim, que a LGPD trouxe, porque aqui já tem a lei do sigilo bancário desde 2001. Mas a LGPD foi um marco importante que muda essa dinâmica, né? A titularidade dos dados é do cliente, do consumidor. Então a gente está bebendo dessa mesma fonte, o Open Banking se baseia nessa mesma premissa. Tivemos alterações com relação à política de segurança cibernética, todas as instituições têm uma política de segurança cibernética. Regras de portabilidade de dados já existem no Brasil também desde 2001, só que, obviamente, numa sistemática muito mais rudimentar, porque não estava pressupondo essa troca em tempo real, então era algo que a instituição poderia demorar 15 dias para fornecer para o cliente, na verdade nem era um direito que o cliente conhecia. Fizemos uma regra de autorização de débito, então isso tudo é embrião para o Open Banking. Então, em termos de segurança, perfeito. Em termos de arcabouço normativo, o Open Banking vem abraçar várias coisas que estavam acontecendo, esse movimento de portabilidade. Vem agora uma regra de Open Banking que acho que dá até para o futuro a gente revisitar essas outras normas que tratam de portabilidade de crédito, salário, mas é uma evolução notória. E esse movimento internacional. Então, depois da União Europeia e do próprio Reino Unido, outras jurisdições começaram a tatear o assunto e aprovar regulação. Então, a Austrália veio com esse foco consumerista, então é o Consumer Data Right,
perna é o Open Banking, vai expandir para outros segmentos, como, por exemplo, energia, telecomunicações, mas ali várias ideias vieram em questão de experiência do cliente. Então, quando a gente veio pensando, bom, legal, dá para ver outros modelos, não só o modelo europeu. Tem o modelo asiático, que é muito parceria comercial, mas lá eles padronizaram a API, padronizaram baselines contratuais. Então, assim, se a gente for pensar algo em parcerias, também dá para aproveitar. Índia, uma evolução bem significativa em termos de APIs para o serviço de iniciação de transação de pagamento, e o próprio México também, desde a sua lei de fintechs, veio discutindo o Open Banking. Então a gente veio conversando com reguladores, teve um fórum de reguladores do BCBS, até soltou um documento que acho que até é bom para, assim, se alguém estiver estudando o assunto, ver ali como as jurisdições estão encarando o Open Banking. Então foi feito consulta com jurisdições de todos os continentes. Então ali é um bom o documento que está divulgado na página do BIS, então o documento do BCBS. Então isso tudo facilitou a nossa conversa. Por quê? Como eu falei, desde 2016 o Open Banking já existe. Então, quando a gente foi conversar com a indústria, todo mundo já tinha uma ideia, ainda que assim, não soubesse a fundo o que era o Open Banking, não era uma ideia nova, era uma ideia que o pessoal já tinha ouvido falar. Legal, acho que o Open Banking vai dinamizar a contratação de serviços financeiros, vai ter ganho para o consumidor, não é algo inseguro, então a gente sempre reforça, é seguro, sim. Tão seguro quanto contratar no próprio internet bank de uma instituição financeira. Então esse ambiente todo propiciou para a gente dar o próximo passo. Então o Banco Central está com essa agenda BC-REST com uma pegada muito forte de concorrência, então viu essa possibilidade. Vamos dizer, o arcabouço jurídico do país legal, dá para implementar o Open Bank da forma que a gente está vislumbrando. Os modelos lá de fora estão mostrando sucesso. O BI, semana passada, divulgou dados de que 2 milhões de usuários ativos por mês, então eles bateram esse recorde. Então, vamos tentar. Então, assim, a nossa dificuldade, a gente pode também discutir, não foi exatamente a demanda do consumidor, mas foi algo que o regulador viu como a possibilidade de dinamizar o mercado e de o consumidor vislumbrar benefícios, mas obviamente a gente vai ter que ter agora campanhas para conscientizar o cliente para ele poder fazer um uso adequado dessa possibilidade de transferir seu relacionamento para uma outra instituição ou contratar num ambiente mais familiar para ele. Perfeito. João, deixa eu te trazer para a conversa, cara, que eu acho que depois de toda essa aula que o Diego deu para a gente sobre o Open Banking, no fim é um ambiente de inovação em que a ideia é trazer mais competição para o mercado. Como é que o que muda para a vida da Money Cloud ser uma plataforma de Banking as a Service, né? Alguém que está oferecendo esse serviço de Banking para outras empresas. Qual é o tamanho da oportunidade para vocês e o que muda na vida da Money Cloud com o Open Banking? Querido, só fazer um pequeno comentário sobre a primeira pergunta que você fez para o Diogo. Foi oportuna a entrada do Banco Central brasileiro depois de quase 5 anos do Open Banking já ter se difundido em outros países, porque ele conseguiu absorver algumas experiências tanto positivas quanto negativas, né? Ou seja, o regulador brasileiro teve a oportunidade de estudar bem cases de sucesso e alguns que não tiveram tanto sucesso assim. Então, a grande preocupação de uma fintech pequena como a nossa obviamente, nós nascemos em função de uma abertura de legislação do final de 2013. A gente enxergou o governo brasileiro com a intenção de aumentar a concorrência no mercado financeiro e outras ações vêm sendo tomadas, não só pelo Banco Central, mas pelo próprio Congresso brasileiro, soltando medidas que estimulam. A única preocupação que uma fintech como a nossa tem é que não haja um excesso de regulação, né? Tomando como parâmetro alguns projetos estrangeiros, a gente tem projetos como o Diogo citou, alguns de Singapura, de Hong Kong, a Rússia tem um exemplo muito legal de Open Banking, o próprio México, que chegou por último, já depois da experiência lá do Reino Unido. A gente enxergou que onde não há excesso de regulação, os projetos conseguiram decolar com mais facilidade. E como nós somos novos entrantes, ou seja, nós somos corpos estranhos ao mercado financeiro, né?
O mercado brasileiro tem, tradicionalmente, poucos atores. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos. Hoje a gente tem aí pouco mais de 20 ou 25 novas instituições de pagamentos, alguns formatos novos criados pelo próprio Bacen, de sociedade de crédito direto, de CEP, de sociedade de empréstimos entre pessoas. Então, isso está começando a surtir o efeito dessas medidas regulatórias. Só nos preocupa quando existe excesso de regulação. As pequenas empresas precisam ter uma estrutura muito pesada para atender a todas essas regulações. Quando, na verdade, você estimula pequenos entrantes, a ideia é que você facilite empresas com menor poder financeiro do que uma instituição bancária clássica, né, que qualquer adequação de regulação, de novas políticas de antifraude, de controles cadastrais, um banco se adapta muito rápido, porque ele é gigante. Ou seja, quando a gente tem um excesso de regulação com uma empresa pequena, a nossa preocupação é da gente ter um impacto operacional, da gente ter que fazer uma série de investimentos, que, aliás, nós já estamos fazendo. A gente não tinha previsão de fazer isso no curto prazo, mas em função de LGPD, da própria regulação do Open Banking, as pequenas empresas estão se obrigando a investir mais antes do momento previsto. Então, é basicamente essa preocupação. Por outro lado, a gente enxerga com excelentes olhos a possibilidade da gente se conectar com outros players, seja para troca de produtos e serviços, né? Sempre buscando atender melhor o nosso cliente final. Então, eu acho que há um equilíbrio aí da parte regulatória com as oportunidades que acho que no final da conversa, o objetivo dessa regulação é aumentar a concorrência. Então, a gente não pode esquecer que para novos entrantes surgirem, esses precisam de condições apropriadas para não morrerem logo depois do seu nascimento. Tá claro, perfeito. Senhores, tem uma pergunta que eu achei interessante, tem duas aqui, vou fazer uma do Gilberto, que foi a primeira, depois eu pulo para do Milton, que aí que vocês dois, talvez o Diogo seja melhor para responder. Ele pergunta como é que as novas funcionalidades do Open Bank vão otimizar operações de câmbio, de moeda estrangeira, e de criptomoedas para os clientes finais, para o consumidor final. João, Diogo, acho que o Diogo deve ser ter mais informação. O que você me diz aí para câmbio e para cripto? Então, o nosso modelo de Open Bank, ele se aproxima ao que lá fora está sendo agora discutido como Open Finance, né? Então, lá fora o objetivo foi focar em serviços mais tradicionais, como conta e aí tanto pré-paga quanto conta de depósito à vista, poupança, serviço de pagamento. Só que aí já tem uma visão maior que Reino Unido, Austrália, outros países agora estão discutindo avançar, que é também compartilhar dados de outros produtos financeiros. Então, serviço de câmbio é um serviço que, com relação aos dados transacionais do cliente, também sobre as características dos produtos ofertados, ele vai entrar numa fase 4 de Open Banking. Então, o compartilhamento de dados ele vai passar a ser obrigatório, pelo menos para as instituições do S1 e S2, que aí são instituições de grande porte, que tem mais de 1% do PIB do país ou participação internacional relevante. A gente possibilita que outros players entrem, né? Então, assim, nossa visão de longo prazo é que as instituições autorizadas, elas vão ter que estar no ecossistema do Open Bank, até mais para não pesar a mão de instituições de pequeno porte. A gente está dando a faculdade que eles decidam se vão entrar ou não, e até podem entrar por uma própria pressão dos clientes, né? Na verdade, o compartilhamento ocorre porque os clientes querem fazer o compartilhamento. Isso com relação a câmbio. Agora, criptoativos, é aquela questão, né? O Banco Central ele reconhece só o real como moeda do país. Então, não é algo do escopo do Open Banking, até porque para a gente a moeda é o real. Então, o Banco Central ele não reconhece essas outras moedas digitais. O Banco Central tem alergia, né, Diogo? Eu concordo plenamente com o Banco Central. Perfeito. Em relação ao câmbio, se eu puder só complementar, eu acho que o Open Bank vem como uma solução para não só pequenos atores poderem atuar
na área de câmbio, que normalmente não, isso demanda licença, né? Então, quando você pode se conectar a outros entes que já estão licenciados, o serviço de câmbio pode chegar a uma camada da população que normalmente não faria uso, ou a públicos que ainda não são atendidos. Então, especificamente em relação a câmbio, eu vejo com bons olhos onde esse serviço pode chegar a, eventualmente, até abaixo de custo, porque se você aumenta uma base de consumidores, eventualmente isso pode melhorar a tarifação. Em relação a cripto, eu repito as palavras do Diogo, não faz parte do Open Banking falar sobre criptomoeda. Perfeito. Agora, até só complementando, assim, eu falei muito do compartilhamento de dados, só que, assim, como eu falei, isso, o Open Banking ele vai evoluir, não acaba com essa norma aqui, não acaba com essa visão que o Banco Central teve aqui. Então, inclusive, até um serviço de contratação de operação de câmbio pode ser algo que o próprio mercado demande, e o Open Banking pode facilitar não só o compartilhamento de dados transacionais de operação de câmbio, como está previsto no normativo, e as informações dos produtos de câmbio oferecidos para as instituições. Perfeito. João, você falou sobre ser o pequeno ator, né, que não tem espaço para câmbio. Para entender e ficar claro para todo mundo, nesse ecossistema do Open Bank, quem são esses atores? Quem são esses stakeholders? Tem os bancões, tem as startups, as fintechs. Quem é que está dentro desse Ok. Diogo, você corrige se eu falar alguma besteira. Pelo que eu conheço de Open Banking, houve uma classificação obrigatória para as entidades chamadas de S1 e S2, que são os bancos maiores, né? São os bancos que representam mais de 10% do PIB brasileiro, que são os S1s, e os até 10% do PIB brasileiro, que são os S2. São basicamente os 5, 6 bancos que dominam o mercado bancário brasileiro. Acho que a grande sacada do Open Banking é ter aberto a possibilidade de entrantes que não fazem parte dessa classificação obrigatória escolher aderir, ou seja, ter, obviamente, com adequações de política de antifraude, com todas as medidas de segurança necessárias. Eu acho que a grande sacada do Open Banking é ter aberto a janela de oportunidade para que entrantes menores se conectassem, trocassem dados, informações, clientes, produtos e serviços com os gigantes, né? Acho que esse é o real objetivo do projeto. Diogo. Então, assim, só complementando, então, assim, para compartilhamento de dados é basicamente isso. Então, fizemos essa distinção entre obrigatórios e voluntários. Então, os voluntários, os de menor porte, eles podem entrar a qualquer momento, né? Mas, assim, quando eles entrarem, eles também têm que transmitir os dados que ele tem, se o cliente solicitar o compartilhamento daqueles dados, ele não pode ficar só na ponta que vai receber dados. Então, ele entra totalmente no compartilhamento de dados. A norma ela prevê, no entanto, 2 serviços, né, como parte do escopo inicial do Open Banking, que vão ser serviços que vão entrar na fase 3 do Open Banking, então com implementação, salvo engano, em agosto, deixa eu só ver, acho que é agosto do ano que vem, depois eu confirmo essa... É isso mesmo. Que são o serviço de iniciação de transação de pagamento e o serviço de... 30 de agosto, isso mesmo. E o serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito. Então, a norma, ela identificou, então, que existem outros participantes. Aí, só lembrando que são participantes, assim, para cada caso, completamente autônomo. Então, eu posso ser participante com relação a dados, mas não ser participante da parte de iniciação de transação de pagamento, e vice-versa, ele pode ser participante da iniciação de transação de pagamento e não ser de dados. Por quê? A gente botou que no serviço de iniciação de transação de pagamento tem 2 participantes obrigatórios. Quem inicia a transação de pagamento, então o Banco Central fez uma consulta pública criando essa nova modalidade de IP que vai fazer a iniciação de transação de pagamento. Então essa vai ser uma instituição que ela vai participar obrigatoriamente. E também outras instituições já autorizadas, na própria consulta pública estava lá que as instituições vão poder também prestar esse serviço. Aí lá no repositório, diretório de participantes que vai existir lá na estrutura responsável pela governança da implementação, ele vai dizer, né,
né, que também sou iniciador de transação de pagamento. Junto a ele tem quem detém conta. Aí quem detém conta é conta de pagamento, pré-paga, conta de depósito à vista e conta de depósito de poupança. Esses também são participantes obrigatórios para fim do compartilhamento específico desse serviço de iniciação de transação de pagamento. Então, todas as instituições que têm conta de pagamento pré-paga, depósito à vista ou poupança, elas vão poder, na verdade, elas vão ter que ter API para o iniciador poder iniciar uma transação de pagamento naquela conta. Então, isso facilita, inclusive, o PIX, né, projeto também que o Banco Central está conduzindo, que vai entrar, então, no final do ano agora, mas ainda sem essa figura da iniciação de transação de pagamento, né? Então, vai poder ser feito o PIX lá no Internet Banking do seu banco, mas no ano que vem, em agosto, você pode estar no ambiente de uma outra instituição autorizada pelo Banco Central, que possibilita essa iniciação de transação de pagamento, e de lá comandar, então, um PIX. E também outros serviços de pagamento, né, que também a norma prevê que você pode pagar um boleto, pode fazer uma TED, um DOC, né, então inclusive um book transfer, uma transferência dentro da própria instituição. E por fim, para não me alongar muito, também tem um serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito, que aí também tem outros participantes que a norma estabeleceu, que é quem tem contrato de correspondente no país para o encaminhamento dessa proposta de operação de crédito por meio eletrônico. Então, nesse primeiro momento, a gente está vislumbrando, vamos dizer assim, instituições que têm contrato com correspondentes que estão atuando no meio eletrônico. Então, eles também vão ter que observar as regras aqui do Open Banking e vão ter que ter as APIs, então, padronizadas de acordo com o que vai ser definido pelo mercado para essa fase 3, que vai ser em agosto do ano que vem. Então, só para linkar que tem múltiplos participantes nesse ecossistema. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vai lá. Falou que tem os bancos com mais de 10% eram obrigatórios, né? Você mexer a ideia de que alguma coisa que é obrigatória, não necessariamente o cara estava muito afim de participar, né? Minha pergunta é, a gente tem uma concentração bancária aqui no Brasil, eu acho louvável que o Banco Central está forçando aí a concorrência e abrindo, que nem a gente escutou até agora. A minha grande pergunta é, isso interessa para os grandes bancos? Eles estão interessados nesse tipo de coisa? Eles veem isso como uma vantagem, como uma desvantagem? Ou só estão lá porque estão sendo obrigados? Então, a gente tem visto o espírito colaborativo de todas as partes. No caso, a vantagem da gente ter vindo depois que outras jurisdições já tinham o Open Bank consolidado é essa, né? Todo mundo já sabia, esses grandes bancos, alguns deles têm representações nesses outros países, né? Então, para eles o Open Bank não era grego, né? Então, obviamente, quando o Banco Central sinalizou Open Banking, é claro que sempre tem aquela preocupação sobre o prazo para implementação, do meu legado, como é que fica, mas a gente não viu nenhum movimento contrário, nenhum movimento brusco de tentar impedir que essa agenda caminhasse usando artifícios que eles poderiam usar muito bem, né? Então, assim, a gente está vendo então, que todo mundo está colaborando. Claro que cada um tem os seus interesses, então quando a gente vai lá discutir padrões, obviamente a gente nota que cada um tenta puxar para questões que eles estão, vamos dizer assim, que vão ter um custo mais baixo, ou então que a instituição já está mais familiarizada com aquela forma. Mas, assim, o que eu posso dizer nessa primeira fase, como obrigatório realmente S1 e S2, a gente viu que os bancos de grande porte, que em tese seriam os que teriam mais a perder com o Open Bank por causa da concorrência, eles já vêm estudando o assunto há muito tempo. Então, quando a gente foi conversar com eles já tinham contratado consultorias para ajudá-los. Quando ele foi discutir com os outros players, eles já tinham até estudos desenvolvidos que ajudaram, até porque o cronograma era apertado. Foi um bom ponto de partida. Então, o que eu posso dizer assim, não tem nenhuma fricção que tenha impedido que o Open Bank cumpra o cronograma da forma como estabelecido.
Mas, como esperado, né, na hora de defender, cada um tem a sua visão particular sobre como deveria ser o Open Banking, alguns com as visões mais arrojadas, como você deveria esperar as fintechs, os bancos tradicionais, talvez com uma visão um pouco mais conservadora, mas a vantagem da forma como a gente construiu, que, por exemplo, lá no Conselho Deliberativo dessa estrutura, são 7 assentos, com um conselheiro independente e com 6 assentos que representam o mercado. Desses assentos, a gente dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo, quem oferta conta e crédito, de varejo, e no segundo, pagamentos e as fintechs de crédito. Então, a gente conseguiu, no caso, ter representantes de incumbentes, representantes de instituições de médio porte, instituições pequenas e os desafiadores, que seriam as fintechs. Então, cada um com um voto só. Então, no final das contas, ainda que essas múltiplas visões existam, ninguém consegue influenciar a decisão por si só. Então, acaba tendo uma discussão mais plural, e pelo que a gente tem visto, a visão do mercado não está muito diferente do que o Banco Central esperava. Então, a gente recebeu as propostas técnicas do mercado, a gente participou dos grupos técnicos que foram desenvolvidos, participando das discussões do Conselho Deliberativo, e agora a gente está no processo de como incorporar no processo normativo. Algumas coisas a gente tem uma visão distinta, até porque a gente tem essa preocupação, vamos dizer assim, com o consumidor final, então a gente tem uma visão um pouco mais neutra a respeito, e também questões relacionadas à estabilidade, até os próprios objetivos do Open Banking, que obviamente a gente vai mudar um pouco da forma como a proposta veio do mercado. Mas, em linhas gerais, a proposta veio boa, então significa que todo mundo comprou a ideia. Então, se ainda tinha alguém assim, achando que o projeto não ia prosperar, eu vou tentar não colaborar, viu que não é o jeito, é melhor me movimentar, senão eu vou acabar perdendo, acabar sendo engolido por alguém. Então, o que a gente tem visto agora, de uma forma mais prática, é que o mercado tem comprado a ideia e vão ter movimentos aí de todas as partes, tanto dos pequenos como dos grandes, para poder se ajustar a essa nova realidade. Se eu puder contribuir... E só para finalizar, desculpa, eu falei demais, tem sempre a preocupação das Big Techs, né? Quando as Big Techs entrarem, como é que vai ser? Então, essa talvez seja a maior preocupação dos incumbentes no momento, né? Não é nem exatamente com o modelo de Open Banking como está sendo vislumbrado, é como é que vai ser o novo arranjo do sistema financeiro com novos players, que podem ser desde fintechs a big techs entrando. Então, o Banco Central está olhando também com atenção a questões concorrenciais, e o modelo do Open Banking, que é uma concorrência, mas uma concorrência que não seja predatória, seja uma concorrência justa também. Se eu puder complementar com a visão um pouco da iniciativa privada, Magnus, obviamente, se você detém aí 80% do mercado e está se formando uma regulação que vai aumentar a concorrência, você não gosta disso, né? Ninguém pode assumir que os bancos grandes aplaudiram essa iniciativa. O que eu acho que aconteceu, também houve algumas adequações de legislação. Por exemplo, o Diogo tocou num tema importantíssimo aí, que é a reciprocidade, né? A reciprocidade é o seguinte: quando uma entidade pequena entra no Open Banking, ela é obrigada também a fornecer seus dados para o grande. Ou seja, isso inclusive é uma característica do projeto brasileiro. Isso não está em todos os projetos internacionais de Open Banking. É uma característica nossa. Então, talvez isso tenha suavizado o impacto junto ao banco. É uma coisa eu ter acesso à base dos bancos e fazer uso e vender meus produtos e serviços para essa base. Mas quando eu sou também obrigado a abrir a minha base para o banco, isso não deixa de despertar interesse aos grandes, porque eventualmente eu posso estar levando clientes que ainda não estejam na base dessas entidades. Então, acho que houve sim algumas compensações, e como o Diogo bem falou, eu acho que isso não tem volta, né? Isso vai ser... quem viver verá, né? A gente vai sentir um nível de aceitação que no final quem manda é o consumidor final, ou seja, se eu como correntista vou me dispor a compartilhar meus dados, lembrando o seguinte: quando eu falo de compartilhar dados,
eu compartilho meus dados cadastrais, todas as minhas transações financeiras para outra instituição financeira, né? Fazendo uma correspondência muito tosca, o que a telefonia trilhou nas suas portabilidades, né? O cara que é cliente de uma operadora hoje pode migrar para outra operadora, migrando o seu cadastro para essa outra. No mercado financeiro, o buraco é um pouco mais embaixo. Ou seja, além de cadastro, eu migro todo o meu histórico financeiro de transações, e é isso que tem valor no final da festa, né? Então, só para complementar aí a resposta do Diogo. Perfeito. Senhores, eu queria fazer algumas das perguntas aqui. A primeira que a gente teve foi do Gilberto. Obrigado, Gilberto. Tem uma aqui do Hamilton, e aí para qualquer um de vocês dois. Ele pergunta sobre a quem pertence a titularidade das informações da due diligence que são feitas nos clientes dos bancos. Imaginando que esses clientes que são de alto risco, o banco gasta para fazer essa due diligence. E aí a pergunta dele que fica é se o cliente pode pegar essa informação e levar de um banco para o outro. De quem é a titularidade disso? Então, aí entra até uma discussão que a gente sempre trava com o mercado. A pergunta é boa, de fato. A LGPD ela faz algumas considerações quando existe algum segredo comercial e segredo industrial naquele dado. Então, assim, quando é um dado trabalhado pela instituição, então até lá na norma a gente fez questão de excluir, por exemplo, o score de crédito do escopo do Open Banking, porque é algo que não é um dado bruto, foi um dado trabalhado, que a instituição usou sua tecnologia e chegou naquele score do cliente. Então, com relação a dado cadastral, a gente sempre tem que imaginar assim, pela LGPD, a titularidade dos dados, de uma forma geral, é do cliente. A gente, na nossa norma, então, a gente fez algumas ressalvas, por exemplo, o que não seria compartilhável. Dados sobre credenciais dos clientes, até porque é algo que tem uma segurança ali por trás, também não é adequado ficar compartilhando assim sem muito critério, então as credenciais do cliente. Como eu falei, o score de crédito e dados sensíveis, né? Então, dados que lá na LGPD considerou sobre orientação sexual, orientação política, não é algo que não, na verdade, não sei nem porque a instituição teria coletado esse dado, já que não sei como é que isso ajudaria na oferta de um serviço financeiro. Então, nessa ótica de impedir uma discriminação, a gente excluiu esse tipo de dado. O que a gente fez com relação aos demais dados? Lá na circular 4015, a gente definiu que aqueles dados que lá na regulação de PLD a gente colocou que seriam os dados que seriam o mínimo para identificar o cliente, né? Então, por exemplo, o CPF, né? Então, dados relacionados a essa identificação do cliente, isso estaria no escopo do Open Banking. Então, dados que identificam o cliente, que estão lá exigidos pela regulação, sim. Outras informações relacionadas à qualificação do cliente. Aí pode entrar informações que a instituição coletou para poder fazer a avaliação lá do cliente, tanto para PLD quanto para outras questões, né? Então, isso não tem uma regra do que, por exemplo, o Banco Central determinou que ele tem que coletar. Então, o que o Banco Central determinou que ele tem que coletar, no mínimo, está lá na regra de PLD. Isso está no escopo. Os demais, a gente quer que as instituições padronizem lá no nível da convenção. Então, eles vão fazer uma proposta para o Banco Central de uma padronização. Então, esses dados também acabariam no escopo do Open Banking. Mas, assim, a gente está passando muita bola para o mercado, até para o mercado também dizer para a gente o que é relevante ser compartilhado, né? Então, também para não compartilhar informações que, até pegando lá na ótica da LGPD, da minimização, não faz sentido você coletar mais dados do que você vai precisar para o seu tratamento. Perfeito. Além disso, a norma estabeleceu outras informações, mas está lá na 4015
15, relações, tipo, datas de início de relacionamento e algumas outras questõezinhas, mas estão lá detalhadas a 4015. E agora a gente vai entrar, então, na discussão com o mercado dessa fase 2, que é dado cadastral e transacional, sobre produtos de varejo, né, conta e crédito. Então, lá a gente vai ter uma noção melhor de tudo que seria compartilhado na ótica do Open Bank relacionados a dados cadastrais. A gente botou uma lista mínima, só que mesmo nessa lista mínima vai demandar muito uma própria discussão do mercado, o que seria relevante haver uma padronização para poder haver o compartilhamento com o Open Banking. O que só para finalizar, né, isso não impede o que está lá na LGPD, tá? Então, assim, isso é compartilhamento na ótica do Open Banking. Agora, o cliente pode muito bem citar a LGPD e pedir acesso a mais dados do que estão sendo cobertos aqui pelo Open Banking. Aí, e até um terceiro em nome do cliente, né, que tem lá a própria LGPD fala da portabilidade. Só que aí, novamente, seria um compartilhamento que não seria na forma que vislumbrado pelo Open Banking, que é algo em tempo real, né? Então, a instituição poderia demorar mais um tempo para fornecer, não fornecer por meio de vamos dizer, um acesso via APIs, aí realmente vai ser algo que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados talvez discuta como que seria esse compartilhamento. Então, basicamente é isso. Perfeito, ótimo. Está respondido. Tem outra pergunta aqui do Jader. Antes de a gente entrar, né, ele faz a pergunta sobre o encaminhamento de proposta de crédito, que vai ser lá na fase 3, né, que você comentou, acho que é agosto do ano que vem. Só para ficar claro aqui para todo mundo, o EPB entra em vigor agora, dia 30 de novembro, né? Mas essa é a fase 1, por exemplo. Essa fase aqui da proposta de crédito é a fase 3. Mais ou menos, eu acho que você não vai ter isso tudo de cabeça, mas o que vai acontecer nos próximos meses e o que é cada uma dessas fases? Assim? Então, fase 1 é a fase que o pessoal chama Open Data, né? Então, outras jurisdições como o Reino Unido tiveram essa fase, a Austrália teve essa fase. Então, são dados sobre os produtos e serviços que as instituições oferecem a seus clientes, relacionados à conta de pagamento pré-paga, pós-paga, né, cartão de crédito, conta de depósito à vista, conta de depósito de poupança, operações de crédito e as dependências das instituições. Então, são informações que hoje as instituições até têm lá nos seus portais, algumas não, que na nossa norma a gente botou lá de uma distribuição de frequência relativa de tarifas e taxas de juros, que foi algo que teve uma discussão legal lá com o mercado, mas eles conseguiram chegar numa proposta. Essa é uma informação nova, mas a maioria das outras informações as instituições já tinham nos seus portais, mas muitas vezes não estava de um jeito que seria fácil para o cliente poder obter para comparar produtos em diferentes instituições, e também a terminologia não estava padronizada, né? Então, o que o Open Bank está ajudando aqui é que possa vir uma outra. Então, essa é realmente aberta para todo mundo, tá? Então, eu, por exemplo, pessoa natural, poderia, tendo conhecimento, obviamente, mínimo de programação, ir lá na instituição financeira e obter esses dados usando programas que o pessoal usa aí, Postman, por exemplo, para poder ter acesso aos dados lá das APIs. Então, como eu, outras instituições não necessariamente financeiras vão poder obter essas informações e promover, então, assim, o que a gente sempre fala, o ideal, né, ter um trivago de produtos e serviços financeiros. Que a gente fala, tem esses comparadores para tudo que você imagina, para restaurante, para filme, mas produto e serviço financeiro, que é uma relação não necessariamente de longo prazo, pode ser para uma simples operação. Eu quero ali fazer uma operação de câmbio, né? Onde que eu vou conseguir uma taxa melhor? Então, isso aí pode ajudar muito, pode ter feedback de outros usuários, de como foi a sua experiência. Então, o nosso ideal é isso. Perfeito. Diferentemente do Pix, no entanto, a gente não está entregando o produto, a gente está entregando as ferramentas. Então, a gente quer que o mercado se movimente e faça isso. Também acadêmicos podem fazer. Fase 2, dados cadastrais, dados transacionais sobre esses mesmos produtos da fase 1. Então, conta e crédito, basicamente. Perfeito. Fase 3, iniciação de transação de pagamento, encaminhamento de proposta de operação de crédito. Fase 4, aí a gente expande o escopo de dados, tanto os transacionais, quanto os dados dos serviços das instituições, né, os dados sobre as características dos produtos. Aí pega credenciamento em arranjo de pagamento, pega câmbio,
pega seguro, pega investimento, pega previdência complementar aberta, e eu acho que é isso. Posso ter esquecido algum ponto específico. Próximos passos. Então, o mercado entregou para a gente os padrões para a fase 1. Agora a gente vai incorporar no processo regulatório, que até foi uma decisão que a gente tomou mais recentemente, para o Banco Central até poder fiscalizar, não deixar simplesmente para uma autorregulação fiscalizar o que as outras instituições estão fazendo. Então agora vai entrar no processo regulatório, então o próprio Banco Central vai poder fazer inspeções e vai poder aplicar penalidades, eventualmente, se alguém estiver descumprindo aqueles padrões tecnológicos que vão ser agora definidos em regulação. Então a gente está no processo interno agora de avaliar o que o mercado apresentou e soltar a regulação. E aí vão ter questões relacionadas a esse diretório de participantes, que vai ser um local onde as instituições vão poder obter as credenciais para participar do Open Banking. E também vai ser algo onde todo mundo vai poder saber quem são os participantes. Também vão ter ali APIs para performance, né? Então tem algumas coisas relacionadas a esse diretório. Vai ter, obviamente, as próprias instituições individualmente vão ter que implementar as interfaces para essa fase 1. E ao mesmo tempo, a gente já começou a discutir com o mercado a fase 2, porque estou falando de fases, mas a fase 4 ela entra em 25 de outubro de 2021, então é 1 ano e 1 mês para entrar as 4 fases, então é realmente algo rápido. A vantagem está vindo agora é que nas próprias discussões, eles pegam lá o modelo britânico, o modelo australiano como ponto de partida. Você falou, não inventem jabuticaba, né? Então, ainda que não tenha um órgão internacional que definiu, o melhor padrão que tem que seguir por todo mundo é esse, vamos seguir pelas experiências que deram certo. Como já falamos aqui na apresentação, aprendemos o que deu certo e o que não deu tão certo, né? Então tem experiências que provaram que alguns caminhos não eram tão legais, então a gente aprendeu isso também. Então é isso, apesar de ser curto, eles conseguiram, em discussões que não demoraram mais do que 3 semanas, aprovar os padrões da fase 1. Tudo bem que a fase 1 é mais simples, porque não tem consentimento, autenticação por parte dos consumidores, mas a gente viu que mesmo sendo um cronograma ousado, ele é factível. Então, mesmo dando muito trabalho para o mercado e também para o Banco Central também está tendo que se empenhar ao máximo, participar de todas as discussões, também se capacitar, porque não é uma discussão como eu falei que eu estava plenamente familiarizado, já que eu sou economista, estou agora discutindo questões relacionadas à programação. Mas foi bom, é algo desafiador. Cursos existem vários, então a gente vai aprendendo, tem a nossa equipe de TI que também está nos ajudando fortemente, então está sendo bem interessante e basicamente os próximos passos são esses. E tendo as discussões lá da própria estrutura, né? Ter o dia a dia dessa estrutura, de manutenção da estrutura, das discussões do Conselho Deliberativo, que também o Banco Central tem participado e até ajudando, né, que assim, o pessoal tem boa vontade, mas muitas vezes eles não conhecem a fundo o normativo como a gente conhece. Então, a gente está lá para dar alguns direcionamentos sobre a nossa visão sobre o Open Banking e até esclarecendo para eles questões normativas para eles poderem tomar as melhores decisões e o que facilita, inclusive, para a gente depois quando for analisar as propostas que eles apresentarem. Perfeito. Muito legal. Deixa eu puxar um gancho para o outro lado. Falamos aí de quem tem medo, falamos de lei, falamos de consumidor. Agora que pergunta para o João. João, onde é que está a oportunidade, cara? Onde é que dá para ganhar dinheiro com esse negócio aí? Você que está com o dedo ali na rua, que está com a startup voando aí, onde é que você enxerga aí que pessoas podem criar negócio, podem abocanhar um pedaço disso tudo aí que vai se transformar? Marcos, eu tenho uma postura muito prudente em relação ao Open Banking, sabe? Para não dizer conservadora. Eu só vejo o projeto decolando com a adoção por parte do público brasileiro. E a gente tem um consumidor muito peculiar. Se a gente lembrar que nós somos mais de 200 milhões de habitantes, onde mais da metade da economia ela é informal, ou seja, não passa por banco, então a gente vê algumas oportunidades que talvez ainda não passem pelo Open Banking. Falando especificamente de oportunidade de Open Banking, isso vai continuar circulando naquele universo que já é
dominado pelos grandes players. Então, em relação à oportunidade, é trazer produtos que normalmente a gente não teria dentro de casa ou ofertar produtos mais eficientes e inovadores para que os bancos se motivem a vender para suas bases. Basicamente é isso. A MoneyCloud, especificamente, tem investido não só em Open Banking, está dentro das nossas prioridades, mas a gente ainda enxerga uma série de outras oportunidades, talvez até maiores, nesse universo que ainda está mal atendido pelo sistema financeiro. Nosso foco ainda é em preencher lacunas que estão esquecidas. Legal, obrigado. Perfeito. João, eu queria passar, você falou no início sobre esses, como se adequar, né, ao Open Banking. Eu queria tocar um ponto desse parte dos dados, né, da segurança disso. O bancão tem lá, é um perigaço, mas ele tem um caminhão de dinheiro para contratar todas as consultorias para a segurança do mundo. Como é que foi isso para a MoneyCloud? Como é que tem sido isso para a MoneyCloud? Primeiro, quais são os riscos relativos aos dados, né, que vocês sofreram, que vocês tiveram que se adequar a isso? E o que mudou, basicamente, do dia a dia? O pré-MoneyCloud, sendo um banking as a service, na minha cabeça, já tem um cuidado muito grande com esses dados, mas acho que a barra subiu um pouquinho agora, né? Então, como é que foi esse ponto para vocês? Sem dúvida. A gente teve que antecipar alguns movimentos em relação à segurança. Não que a gente não tivesse investido nisso, mas algumas adequações para a gente se comunicar, seguindo os padrões novos estabelecidos, nos obrigaram a investir, o que acaba sendo absorvível para as pequenas empresas que se prepararam. Mas eu diria que a grande maioria não está preparado para se adequar e atender às exigências regulatórias, né? Em relação à segurança, um outro ponto que me preocupa muito, Edu, em relação ao eventual vazamento de dados, né? Ou seja, apesar da gente ter uma regulação muito bem feita, a regulação não é um mundo real. Ou seja, a gente vê em todos os países, não importa os desenvolvidos ou não, vira e mexe você tem vazamento de informação, não só de instituição financeira, mas de outros setores também. Então, vamos dizer que eu tenho minha base de clientes, eu compartilhei isso com uma instituição financeira grande e há um vazamento de dados desse cliente. De quem é a culpa? Fui eu que tive a fragilidade de segurança ou o banco? Vai haver uma série de desafios que eu acho que só vão ser vencidos na prática, porque isso pode gerar uma preocupação para o consumidor no final da... Ou será que eu vou abrir os meus dados para uma instituição grande ou pequena, não importa quem seja, mas no caso de uma fragilidade ou exposição, né, o Diogo lembrou bem aí, exposição de dados cadastrais que às vezes não tem relevância, mas só expõe os dados pessoais, sem contar no histórico financeiro. Ou seja, nem sempre nessa exposição de dados, o cliente quer que uma série de dados seja disponibilizado para outra instituição. Então, ainda vai haver uma série de adequações, na minha visão, na parte operacional, quando isso for efetivamente colocado em prática. Respondendo a sua pergunta, a gente está pronto, ou seja, o Diogo também tocou muito no Pix, a MoneyCloud já está pronta para prestar esse serviço a partir de novembro. Então, a gente Vocês estão nas duas coisas, né? Acho que está tudo conectado, ou seja, desde lá atrás da lei de sigilo bancário, que a gente não pode esquecer dela, a própria LGPD, que mudou a titularidade dos dados, ou seja, o dado hoje é do cliente, o Open Banking, o Pix, isso tudo não pode ser tratado separadamente. Eu acho que as empresas que querem ter sucesso a partir daqui para frente vão ter que estar com essas soluções conectadas para ofertar o pacote completo para os seus clientes. E a gente está pronto para fazer isso também. Perfeito. Eu queria fazer uma última pergunta aqui para a gente, aí eu abro para a gente dar uma mensagem final. O Jader fez algumas, mas eu acho que o Diogo acabou respondendo já deles. E aí o André fez uma que eu acho interessante, devo saber se tem algum tipo de iniciativa aí para vocês dois, mas, quer dizer, Diogo, para você, pelo Banco Central, olhando para o Open Bank, né? Existe algum tipo de iniciativa focada para a fintech que está olhando a parte de Green Finance ou de ESG, que é aquele Environmental, Social and Governance? Tem algum tipo de linha específico para isso?
Então, o Banco Central até criou na agenda BC-Hash agora uma dimensão de sustentabilidade, né? Então, o Banco Central ele também está olhando na ótica do Green Finance, só que ainda não tem, no caso do Open Banking, alguma preocupação específica, com algum comando específico para atender demandas da natureza, mas é algo que o Banco Central está sensível às demandas a respeito. Uhum. Então, o Banco Central vai ter outras iniciativas a respeito de Green Finance, só que especificamente com relação ao Open Bank não tem nenhum comando específico, nenhum tratamento diferenciado a respeito. Mas a gente não sabe, que é aquela história, né? Está dando um ecossistema inicial que vai evoluir bastante, né? Então, até como próprias demandas do mercado, isso pode evoluir, não necessitando exatamente que o Banco Central venha e faça, né? Então, é salutar que o próprio mercado traga demandas e o próprio ecossistema ir evoluindo. Perfeito, excelente. Senhores, a gente deu aqui nosso tempo, vamos chegando ao final. Eu queria abrir para primeiro agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente. Lembrando que o Hubble faz eventos semanalmente, então a gente volta na semana que vem com mais eventos aqui para quem quiser participar, sempre falando desse meio fintech, mercado financeiro. E para vocês dois, Diogo e João, acho que do nosso lado é muito agradecer, acho que foi uma aula. Nosso interesse é continuar falando sobre o assunto. Está acontecendo em breve, né? A primeira já em novembro, então a gente vai falar mais aqui no Hubble, vocês estão super convidados a participar. E eu queria abrir aqui para vocês dois, deixar só o nosso agradecimento e abrir para uma mensagem final, cada um de vocês dá o seu boa noite. Obrigado, deixa eu começar, né? Eu sempre falo, o regulador é mais conservador, né? Então deixa eu começar e dar, assim, alguns recados, assim. Eu falei um pouco dos próximos passos, mas tem um passo que eu deixei até para consideração final, porque eu acho muito relevante e que já foi abordado um pouco aqui nas nossas discussões, que é o engajamento do consumidor, né? Uhum. Então, desde lá da primeira pergunta, a gente falou, o Open Bank não surgiu exatamente com a demanda do consumidor. Se a gente for num centro aí de qualquer cidade grande, né, perguntar o que é Open Banking, ninguém vai saber. Eu até brinco, né, é algo que eu brinco na maioria das lives que eu participo, um espertinho que talvez tenha um pouco de domínio do inglês fale, deve ser a hora que o banco abre suas portas para o atendimento aos clientes, né? Então, não, o Open Banking não é isso. A gente deu um nome até aportuguesado, que Sistema Financeiro Aberto é um nome grande, mas assim, também é uma forma de trazer, porque o modelo brasileiro ele é diferente dos outros modelos lá de fora, porque ele tem um escopo maior, a gente está vendo como um potencial benefício para o consumidor. Mas para tudo dar certo, além de surgir novos modelos de negócios, que é isso que a gente quer, com a concorrência, surgir novos modelos de negócios centrados no consumidor, é o consumidor entender o que é e poder usar corretamente o direito que ele tem agora, até com o LGPD, sou titular dos meus dados pessoais. Então, basicamente, ele está dando a chave do carro, fala, agora você pode dirigir as suas finanças pessoais. Só que temos alguns desafios, tanto, primeiro, digitalização dos serviços financeiros. A pandemia acho que ajudou muito a muitos consumidores realizar suas primeiras transações financeiras por meio eletrônico, né? Até dia desse eu vi alguns números assim, bastante expressivos de relação à primeira transação financeira de diversos consumidores com a pandemia. Então a pandemia deu uma acelerada nesse processo de digitalização. Mas temos problemas, por exemplo, de infraestrutura do próprio país, né? Então alguns municípios talvez não tenham acesso à internet de banda larga como é fácil, né? Então zonas rurais, por exemplo, e o Open Banking ele é meio eletrônico, então a partir daí o consumidor vai ter que consentir no meio eletrônico, não dá para ele consentir lá na agência na frente do gerente, até para a jornada não ter quebras, né? Então ela continua já indo lá na outra autenticando e já dando a confirmação para que as instituições possam trocar dados para aquela finalidade para a qual ele consentiu, para aquele prazo que ele consentiu. Outra questão é a lei da própria infraestrutura e da precárias, vamos dizer assim, talvez escassos conhecimentos da população digitais, né, de inclusão digital. Tem a própria questão da o cliente, muitas vezes ele está
ele, vamos dizer assim, ele está na inércia, né? Então ele precisa sair daquela situação. Então é algo que a gente tem conversado bastante com o nosso setor de educação financeira, de formas como poder melhorar, né? Então, conhecimento mais amplo sobre o Open Banking, e também a pessoa que for propriamente, bom, beleza, entendi o que é o Open Banking e vou lá na instituição consentir para esse compartilhamento, já que ela está me prometendo fornecer um serviço, por exemplo, de gestão de finanças pessoais. Então, talvez nesse processo de comunicação que vai acontecer no processo do consentimento, seria algumas pílulas, algumas informações que ajudem as pessoas a tomar a melhor decisão possível. Então, assim, em resumo, a questão mais desafiadora, até mais desafiadora de poder chegar num padrão único que todo o mercado vai observar, é fazer o consumidor entender que é Open Banking, comprar a ideia do que é Open Banking e, assim, esses novos modelos de negócios florescerem e poder trazer benefícios para os clientes no final das contas. Então, vão ter ações do próprio Banco Central, mas a gente conta com parceiros também para poder disseminar, e eventos como esse ajudem muito para poder tirar dúvidas, esclarecer mais o que é o Open Banking, qual que é a nossa visão de futuro. Mas, como eu falei, é só o início. Talvez se a gente olhar daqui a 10 anos, a gente vai ver que a gente tinha uma visão bem restrita do que é o Open Banking. O Open Banking era muito mais. Na verdade, o ponto final do Open Banking a gente ainda não tem, acho que ninguém tem. Todas as jurisdições ainda estão ali fazendo, cada um aprimoramento do que a anterior fez, e o próprio mercado vem com ideias inovadoras que ajudam o consumidor, né? Então é isso. Perfeito. Foi palavras finais bem demoradas, mas assim, era um recado que eu não poderia sair daqui sem nada. Muito legal, muitíssimo obrigado pela participação. João, você, seu boa noite, sua mensagem final. Primeiro, agradecer novamente a toda a equipe da LM, a todo mundo que está escutando aí pacientemente até o final da conversa. A minha mensagem em relação não só ao Open Banking, eu acho que toda a fintech está nascendo, e aqui eu ouso me colocar em nome das fintechs brasileiras, só para passar essa mensagem. A gente só montou esse tipo de empresa e de negócio com o objetivo de levar serviços mais baratos, serviços financeiros aonde às vezes ele não chega. Então, eu acho que o Open Banking é uma ferramenta, tá? Ela não é a única. Eu acho que ele vem para contribuir, ele ainda vai ter um tempo de maturação longo. A gente tem a famosa jabuticaba brasileira, é o nosso consumidor. O brasileiro é diferente de qualquer outro consumidor do mundo. Outros bancos internacionais já tentaram se instalar no Brasil, e você vê que os grandes são os brasileiros. É a Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, ou seja, Itaú, são bancos que conhecem o seu público. Então, acho que o grande desafio das fintechs brasileiras é fazer esses serviços chegarem com um preço mais competitivo, e nós certamente iremos usar as ferramentas que os órgãos reguladores nos fornecem. E vamos usar certamente o Open Banking, vamos usar o Pix e o que mais de novidade venha a surgir. Eu vejo com bons olhos e acho que não só algumas coisas positivas vão acontecer no médio e no longo prazo, mas um aprendizado também vai acontecer em todos os níveis. Desde o consumidor ter que aprender a usar ferramentas novas, a ter educação financeira, as empresas vão ter que se adequar, sejam pequenas ou grandes, e os próprios reguladores vão enxergar isso, né? Todos os movimentos são observados pelo órgão regulador e a gente espera que eles acompanhem as mudanças necessárias. Deixo um abraço aqui para o Diogo, para o Edu e para o Magnus e para todos que nos escutaram até agora. Perfeito, senhores. Muitíssimo obrigado. Foi um prazeraço receber vocês. Valeu demais. Todo mundo que está aqui nos ouvindo, muito obrigado. Fiquem de olho nos próximos eventos do Hubble. Sigam a LM e o Hubble nas redes sociais todas. Chefe, alguma mensagem final aí? Não, só isso. Queria agradecer a participação de vocês, do João, do Diogo, obviamente, e de todo mundo que ficou com a gente. Semana que vem estamos de volta. É isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Senhores, muito obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau.